boa noite, tudo bem? Bom, então vou começar pela lição que eu dei para vocês fazerem em casa, né? Todos que me enviaram, tá? Eu dei a devolutiva. A única coisa que eu vou pedir, pessoal, se por favor, a lição vocês me devolvam por e-mail, tá? Porque por WhatsApp fica complicado, porque eu tenho de passar para o computador e eu tenho que passar para PDF para eu conseguir abrir, porque senão eu não consigo mexer no documento de vocês na figura, entendeu? Quando vocês mandam por e-mail, eu tenho um recurso no computador que já faz isso automático. Então, aí facilita a minha vida. Se vocês puderem mandar a lição no e-mail e dúvidas, falar comigo no WhatsApp, eu vou ficar imensamente agradecida. Por quê? Porque, veja bem, ontem, quem me mandou por e-mail, eu olhei na hora, né? Assim, já deu para olhar, já deu para corrigir, fazer as adaptações, o que eu precisava preparar para vocês hoje, tá? Agora, por WhatsApp, eu só consegui ver agora, porque eu tive que fazer a transferência para o computador, tá bom? Então, aí assim, a Simone não dá, eu não consigo enviar por e-mail. Tudo bem, eu vou olhar por WhatsApp também, não vou deixar de olhar. A única coisa é que eu vou demorar um pouquinho mais. Aí, se vocês não tiverem, assim, muita pressa, tudo bem? Então, vamos lá. Sobre a lição de casa, nós havíamos começado ali a falar sobre coesão e coerência, não é? Então, nós fizemos aqui o que nós chamamos de coesão referencial. Então, aqui, né? Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso, né? Isso é um recurso de coesão. Esse isso. Isso o quê? Então, a gente já tem que ficar ali atento. Isso o quê? Provocou um sangramento, um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos aí. Foi o primeiro choque entre Ocidente e Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos, deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizmente com o presente, puseram para dentro. Não é felizmente, é felizes. À noite, os soldados gregos que estavam escondidos no cavalo saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Então, quando ele fala aqui em puseram-no, a forma pronominal no refere-se. Então, vamos ver onde ela está. Vamos lá. Era isso que era para ser feito. Eu vou lá no texto e procuro essa expressão, não é? Então, vamos lá. Aqui, ó. Puseram-no para dentro. Puseram quem? Então, ao rei? Não, o rei está lá em cima, não tem nada a ver com isso. Ao antecedente de gregos? Também não. Ao antecedente distante, que é choque? Muito menos. A expressão muros fortificados? Também não. Então, nós temos aqui, olha, cadê? Não consigo tirar isso daqui de cima. Vamos lá, ó. Puseram-no. Puseram o quê? Um cavalo, não é? Um cavalo de madeira. E esse cavalo de madeira não foi o presente que eles receberam? Então, é essa a resposta, certo? Então, todas as vezes que houver necessidade de vocês fazerem uma referência no texto, é dessa forma que vocês farão, tá, gente? Vocês vão se referir aí dessa maneira, como eu acabei de falar, tá bom? Fazendo como é que fala? Em vez de repetir o termo, em vez de usar o que toda hora, vai utilizar esse tipo de coesão. Esse tipo de coesão nós chamamos de coesão referencial, tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Aqui, gente, o texto era enorme, não é? Como vocês já leram, era só mesmo para ter a noção, tá bom? Eu trouxe aqui, olha. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem articulação entre suas partes.
quanto à construção do fragmento, o elemento. Então, o que a gente tinha que ver aqui? Nisso, introduz o fragmento, botar a cara na janela em crônicas de jornal. Volto lá no texto e vejo se está se referindo a este aspecto. Assim, é uma paráfrase. O que é paráfrase? É reescritura de texto, não é? É quando eu leio um texto, mantenho as ideias desse texto, mas eu utilizo palavras diferentes. Tá bom? Então, ali, será que eu precisei utilizar as palavras, as mesmas palavras? Será que eu fiz uma paráfrase? Será que eu mudei o texto? E isso remete a escondi em poesia e ficção? Então, vocês teriam que procurar no texto a resposta. Por que esse tipo de exercício, Simone, para a redação? Porque quando vocês precisarem de um recurso coesivo, é exatamente desta forma que vocês farão, tudo bem? Nesse exercício 2, a resposta era a letra A. Então, o 1 era a letra E, o 2 é a letra A, e aí vem o 3, porque o que eu percebi que vocês tiveram ali, do que vocês me enviaram as dúvidas, né? Simone, eu tive dúvida, foi exatamente no exercício... Oi, boa noite, Luiz, tudo bem? Foi exatamente no exercício 3. O que era para fazer o exercício 3? Havia 3 orações, orações soltas. Vocês deveriam de ligar as orações colocando lá um conectivo, tá? Que fosse ali adequado. Até já tinha o conectivo. Gui, se não recebeu, porque você fez da outra vez essa lição. Lembra? Você fez, por isso que eu não te mandei, porque você já havia feito. Tá? Então, o que eu preferi fazer com você, Gui? Já colocar você aí para treinar a redação inteira, tá bom? Porque como, né, você está aqui para reforçar as suas aulas, e isso é ótimo. Mas você já está no estágio de fazer o texto todo, tudo bem? Tá? Oiê! Tudo bem? Aê, a Cassinha. Eu ainda não olhei a sua redação. A sua vai ficar amanhã, tá? Mas tudo bem, detalhe, depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Tudo bem, Gui? Então, você vai continuar, assim, ó, você, a Cássia, vocês já estão aí em outro ritmo, vocês já estão fazendo textos inteiros, tá bom? Então, assim, a lição de hoje, se quiser relembrar tudo, eu até mando, é só me pedir. Mas eu acho que já não há mais necessidade. Eu prefiro mandar para vocês o tema inteiro, tá bom? Para vocês fazerem a redação. Bom, gente, sobre o exercício 3, que houve muitas dúvidas ali. Então, vamos lá. Reúna as frases a seguir num só período, observando a ênfase, a clareza e a coerência. Então, eu destaquei aqui, tá? Para que vocês vissem, ó. A imagem, lá vocês tinham 3 frases soltas. Então, gente, havia várias formas de se ligar. Esse aqui, eu coloquei específico para quem não conseguiu fazer os exercícios. Porque quem me entregou o exercício e eu devolvi ok, está ok, então estava correto, tá bom? Então, ó, a imagem introduz um novo elemento de persuasão. Eu não posso ficar enchendo de conectivo também, não é? Então, eu ponho uma vírgula, uma vírgula, ó, conseguindo atingir pessoas de qualquer nível. Esse quando é o conectivo, então ele está ligando, quando bem trabalhado no outdoor. Eu também poderia colocar essa partezinha aqui que eu pus em vermelho, olha, quando bem trabalhada no outdoor, vírgula. A imagem introduz um novo elemento de persuasão, tal, começar ao contrário. Também podia sem problemas, tá? Então, para quem me escreveu falando que teve dificuldade nesse exercício e entregou em branco essa parte aqui do exercício 3, eu coloquei aqui para que vocês vissem que a forma de se fazer, tá bom?
É uma maneira de, quando vocês escreverem a redação de vocês, vocês não deixarem nada solto. Não pode haver nada solto, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Relembrando aqui um pouquinho. Na aula passada, nós estávamos falando sobre coesão e coerência. Eu falei de todos os conectivos com vocês, coordenados, certo? E aí, nós até comentamos do porquê junto, do porquê separado, não é? Então, veja, quando nós falarmos das palavras que se podem utilizar, então eu vou voltar com vocês na história do porquê, só que aí já é outra, já não vai ser mais o porquê junto e o separado, vai ser aquele porquê junto com acento, que tem valor de substantivo, tá? Vai ser também aquele porquê separado com acento, que é utilizado no final de período. Aí é mais para frente, é outra história, tá bom? Então, veja bem, vocês ligando o texto da maneira como foi feita nesse exercício, usando os conectivos corretos, tá? Vocês vão ter a perfeita coerência, que é a ordenação das ideias, né? Porque uma oração, às vezes, ela nem depende da outra, mas ela também não pode ficar solta, que são aquelas orações que nós chamamos de coordenadas. Nós vimos a aula passada, que nós usamos o mas, porém, contudo, nós usamos o portanto, não é mesmo? Então, veja, muito cuidado, tá? Para não deixar as ideias de vocês soltas dentro do texto. As ideias, elas precisam ser ligadas, tanto dentro do parágrafo, como um parágrafo no outro, certo? Ah, oi, Fabi, tudo bem? Fabi, eu não recebi o seu e-mail com a lição. Ah, depois você vê aí o que aconteceu. Eu te mandei, você colocou um ok, mas não veio lição nesse e-mail. Tá? Se não deu tempo para você fazer, aí depois você me manda ou verifica lá o que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá. Gente, ó, nós temos aqui a coesão por elipse, que ela é muito importante. Por quê? Dentro da redação discursiva, vocês lembram que eu falei para vocês que tem um elemento que nós prezamos muito e ele... Isso, Fabi, depois você me manda, a hora que acabar a aula você me manda, tá bom? Aí você me avisa depois que você mandou lá. Então, vamos ver, ó. Existe aquele recurso que nós chamamos de concisão, tá? A concisão, ela consiste em colocar o máximo de ideias utilizando ali o mínimo de palavras. Certo? Então, gente, quando nós falamos nesse tipo de coesão, nós estamos ali... Claro, pode sim, gente. Quem não enviou, pode enviar, tá bom? Assim, vocês me enviam. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir corrigir, tá? Mas sábado eu já corrijo tudo e envio. Quem não enviou a lição da primeira semana, é importante, principalmente, porque eu peço ali para que vocês escrevam um mini parágrafo, um mini texto, não é? Eu pus lá para vocês escreverem sobre violência urbana. Eu preciso saber como vocês estão escrevendo, gente, que é a partir disso que eu monto as aulas de vocês, tá? Então, quem não me mandou, manda. Eu preciso saber como vocês escrevem, tá? Letra, que mais? Separação silábica, que é muito importante. Outra coisa que eu vejo, a pessoa que vocês estão usando para fazer o texto, isso é muito importante também. E até o linguajar de vocês, né? Porque não pode exagerar lá. Então, vamos lá. Partindo do pressuposto da concisão, o que vai acontecer? A coesão por elipse, ela é muito importante, porque eu não preciso utilizar o pronome, tudo bem? Olha aqui, ó. O professor chegou, olha isso, entre parênteses, não é para ser usado. Ele apresentou-se, ele iniciou a aula. A nossa língua, ela tem um recurso maravilhoso,
que o próprio verbo já me diz quem é a pessoa. Então, se eu não puser aqui o ele, eu vou ter a mesma ideia. Olha, o professor chegou, apresentou-se e iniciou a aula. Basta eu colocar o professor e depois os verbos, me referindo ao professor. Isso chama coesão por elipse, ou seja, eu omito um termo, tá? Para que não fique repetitivo e eu consigo a mesma ideia, certo? Eu também posso fazer a coesão por substituição. Ela é super importante, gente. Olha aqui. Todos foram socorreiros acidentados. Graças a isso, ninguém morreu. Isso o quê? Ao socorro, certo? Então, veja bem, para não colocar graças ao socorro, ninguém morreu, já coloca ali um pronome que vai resolver a situação, tá? E agora, gente, presta bem atenção no que eu vou falar. Isto, tá vendo? Eu escrevi isso e não isto. Por quê? Porque eu já citei, não citei, ó. Todos foram socorreiros acidentados. Graças a isso. Isso o quê? Ao socorro. Como eu já citei o que é, eu uso isso. Se eu não tivesse citado, eu usaria isto. Tá bom? Ah, Simone, não entendi. Então, vamos lá. Olha, tá? Veja bem. Desejo, eu vou fazer outro exemplo aqui embaixo. Ó, ver se dá para vocês verem aqui, gente. Está bem embaixo. Eu vou pôr aqui mais para cima. Deixa eu pôr esse mais para cima aqui, ó. Desejo a você. Vamos ver aqui, né? Não. Vou mudar. Vai ficar melhor, ó. Felicidade. Felicidade. Esse é o meu desejo. Percebe? Eu já citei felicidade, então eu escrevi esse. Agora, olha o que eu vou fazer, tá? Este é o meu desejo. Eu já falei qual é o meu desejo? Não. Felicidade. Então, se eu ainda não citei qual é o meu desejo, eu uso este, tá? Então, isso é um recurso dentro do texto que nós chamamos, tá? Como é que fala? De coesão por substituição. E essa substituição vai ser assim. Eu já citei, tá? Eu já citei felicidade. Esse é o meu desejo. Já falei o que é. Estou retomando a palavra felicidade. Então, é esse, essa, isso. Eu ainda não retomei, tá? Eu ainda não citei, eu não estou retomando, eu vou citar ainda. Então, este, tá? Este é o meu desejo. Eu não falei qual é felicidade. Tudo bem? Então, se eu ainda vou citar, eu uso este, esta, isto. Se eu já citei, estou apenas retomando esse, essa, isso, tá? Bem importante isso. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para dar sequência. Ficou claro isso que eu acabei de falar? Então, tá. Obrigada, Gui. Ó, gente, aí eu vou ter aqui o seguinte. Vamos ver. Coesão por referência, eu já havia falado na aula passada. Vamos lá, ó. Coesão por referência. Há uma padaria na esquina, íamos lá. Lá onde? Na padaria, certo? Agora eu fiz a coesão, ou seja, a retomada, com advérbio, tá? Ó, a minha irmã gosta de músicas. Ela quer aprender a tocar piano. Ela quem? Minha irmã, tá bom? Gente, a coesão referencial, ela pode ser obtida por pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pelos pronomes possessivos, seu, sua, teu, tua,
pelos demonstrativos, tá? Isto, aquilo, aquele, tá bom? Advérbios de lugar e artigos indefinidos, né? Umas, uns, umas, tá bom? Pode ser feita desta forma. É muito importante que vocês utilizem esses recursos coesivos na redação de vocês, porque o texto fica mais rico, tá? Um texto que não repete os termos é considerado um excelente texto. E é desta forma que eu quero que vocês façam, porque vocês precisam lá dos 40 pontos, tá? Aqui, a PM precisa de 40 pontos. Vocês sabem que o total de vocês é 40 pontos. E esses recursos que eu estou falando aqui, né, que eu já disse, gente, eles fazem uma diferença enorme na nota de vocês. Há um item lá chamado item B, que é a expressão, e é exatamente onde eles estão falando de coesão. E coesão implica tudo isso que eu estou falando com vocês, certo? Então, é assim, primordial que vocês façam o texto utilizando esses recursos que eu estou passando. Bom, gente, nós vimos isso aqui, eu falei para vocês na outra aula das conjunções, a importância. Se eu utilizar uma conjunção errada, eu vou ter problema, tá? Porque muda o sentido do meu texto. Lembra que eu falei aula passada? Ó, portanto, não é? Ó, controlar o país para muitos governantes é dar a impressão de que existe democracia. Portanto, se o povo participa, é imediatamente reprimido. Portanto, é uma conjunção de conclusão. Então, gente, veja bem, se há democracia e o povo participa, é o correto, não pode ser reprimido. Se ele é reprimido, houve aí o quê? O que a gente chama de contrapartida. E essa contrapartida, ela se dá no... todas as vezes que uma oração ela é oposta à outra. Então, aqui, ó, democracia, repressão. Isso aqui está em contrapartida à democracia, então não serve, tudo bem? Então, ó, o correto. Porém, se o povo participa, é imediatamente reprimido. Esses pequenos probleminhas podem fazer com que vocês percam um parágrafo, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar das conjunções subordinadas adverbiais. Gente, o que eu vou falar hoje é muito importante, não só para a redação, mas na parte de interpretação textual também. Quando vocês utilizam lá na interpretação textual, há várias questões na prova de vocês, há várias questões com esses elementos que eu vou falar hoje, certo? Então já fica atento aí, que serve tanto para redação discursiva, quanto para a parte de interpretação textual, certo? Então, vamos lá ver aí o que a gente faz. Falar delas agora, tá? Vamos lá, gente. Quando falamos em conjunções subordinadas, tem de vir à nossa mente o quê? Tá? Que essas conjunções, elas podem me dar tempo, modo, tá? Consequência, causa. Elas podem dar também, sabe o quê? Que a gente fala? Proporção. Então, nós vamos ver aqui uma por uma, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui uma por uma. Então, vamos lá. Vou começar aqui, essa parte. Ó, as temporais. Elas vão iniciar a oração que vai indicar um momento, uma época, certo? Pode ser qualquer uma dessas que eu pus aqui, ó. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, desde que.
Gente, precisa ficar claro uma coisa. Se usar só o logo, só a expressão logo, ela é o que nós chamamos de conclusiva. Só logo é conclusiva. Se eu escrever logo que, virou que? Temporal. Ela vai me dar a intenção de tempo, certo? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui essa com enquanto, ó, para vocês verem como dá situação de tempo, tá? Enquanto a mãe preparava o lanche, o filho arrumava a mesa. Eles fizeram ao mesmo tempo, tá bom? Eles fizeram aí ao mesmo tempo, tá? Então, veja, é muito importante usar os conectivos. Eu posso usar as conjunções subordinadas adverbiais para iniciar o meu período, como eu fiz aqui, ó, enquanto a mãe preparava o lanche, ou eu posso fazer da seguinte forma. O filho arrumava a mesa enquanto a mãe preparava o lanche. Tanto faz, certo? Começar ou deixar a conjunção no papelzinho dela, que é ligar as orações, ligar os termos, certo? Bom, nós temos 9 tipos, né? Então, vamos para o próximo aqui. Finalidade, gente. Finalidade, nós temos aquela relação, tá? De propósito, objetivo. Sempre que eu quero expressar um propósito, um objetivo, eu posso usar essas expressões aqui, ó. Para que, a fim de que, apenas o que. Tem mais, claro que tem mais, todas vão ter mais, mas se eu for falar de todas, eu vou ficar 2 horas só falando nisso e não termino. Tudo bem? Então, eu coloco sempre as principais, as mais utilizadas. Meus cachorros estão bravos, não sei por quê. Nessa hora eles não costumam latir. Tá? Então, tá parado, né? Vamos lá. Deve ter visto o gato, né? Deve ter passado algum gato perto deles. Vamos lá. Olha aqui. Para que, a fim de que. Veja, gente, muito cuidado com esse afim. Tá? Todas as vezes que eu vou expressar um propósito, um objetivo, o afim é separado. Mas, Simone, e o afim junto? Sim, o afim junto, ele existe, tá? Mas ele existe da seguinte forma. Olha o que eu vou escrever aqui embaixo, ó. Temos profissões. Agora não são os meus, são os da rua, gente. Perdão, eu não tenho como controlar isso, tá? Ó. Temos profissões afins. Vocês estão lendo aqui, ó? Temos profissões afins. Quando eu utilizo afins juntos, tá? Juntos, ó. Junto, o que que acontece? Eu estou dando o sentido de semelhança ou afinidade. Sabe, já viram aquelas expressões, né? Vamos romantizar um pouco, né? São almas afins, né? Uma coisa linda, né? Então, veja bem, todas as vezes que isso acontece, eu vou ter a expressão de semelhança, tá? Aqui é mais ou menos como eu dizer assim, tá? Que a minha profissão é semelhante à sua, tá? Eu sou professora, você também é professor, só que não é idêntica, porque eu sou de português e você de matemática. Um exemplo, elas são semelhantes. Semelhantes por quê? Porque ambos exercemos a profissão professor, só que cada um de uma disciplina. Por isso, semelhante e não idêntico, tá bom? Eu não poderia falar que a minha profissão é semelhante ou afim de um outro professor de português. Não, a minha profissão é igual a dele, tá? Então, gente, também posso usar no singular, tá? Ó, igualzinho que eu falei agora, ó. A minha profissão, parece que eu vou falar outra coisa, né? Mas, ó, é afim da sua. Oi, Larissa. Oi, Dani. Também não tinha visto a Dani aqui. Tudo bem com vocês? Ó, a minha profissão é afim da sua, tá bom? Então, veja. A minha profissão é semelhante à sua. Então, aí sim o meu afim é separado. Agora, gente, até para falar na gíria,
eu preciso usar a expressão correta, tá? Ó, o menino, gíria não, isso aqui é linguagem coloquial, né? O menino está a fim de namorar a mocinha. Mocinha fica bonitinho, né? A mocinha. Então, veja bem, o menino está afim. É o propósito dele, é o objetivo. Não é semelhança, não é afinidade, certo? Porque para ter afinidade, um precisa ter com o outro, né? Ele está afim, será que a menina está também? Ele tem esse propósito, será que a menina tem? Não sabemos. Então, o afim é separado. Na prova de vocês, se vocês utilizarem, tá? Gente, vai ser com o recurso de afim separado, porque se vocês utilizarem isso, é um propósito, é um objetivo, certo? Então, não esqueça, põe o A bem longe do fim, hein, bom, para não confundir, certo? Então, continuando aqui. Tá? Ah, Simone, mas não quero usar o afim porque eu posso me confundir. Então, uso para que, tá bom? Pode usar aí o para que. Não dava calor aqui, agora eu estou começando a sentir calor. Sei lá, tempo louco. Vamos lá. Estou pensando que fiquei muito descabelado, que é horrível, né, gente? Vou passar calor. Bom, tudo bem, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu tirar isso daqui, porque senão ele passa para outro slide, né? Devia de ficar num slide só, mas eu não sei fazer isso, não. Vamos lá. Pessoal, todas as vezes, então, que utilizar a expressão afim no sentido de propósito objetivo, já sabe, é separado, tá bom? É um dos erros que eu mais vejo em redação, tá bom? Vamos lá, gente. Se eu for expressar uma condição, tem o famoso se, não é? Ó, se eu tivesse companhia, iria ao teatro, né? Não pode, tem Covid também, certo? Não pode ir ao teatro, certo? Tá? Então, fique em casa, né? Por enquanto, assim, só saia para o necessário. Estudar, trabalhar, né? Mas acho que nem está aberto ainda essas coisas, né, gente? Teatro, tudo. Mas vamos lá. Se eu tivesse companhia, se eu tivesse companhia, certo? É uma condição. Eu não vou sozinha, eu só vou se eu tiver companhia. Também posso usar essas outras que eu coloquei aqui, olha. Se, caso, contanto que, salvo que, a menos que, a não ser que. Gente, todos vocês receberam esse material, está lá no canal do aluno, tá? Se eu não me engano, é desde segunda-feira que está lá, certo? Então, vocês têm isso aqui lá, tá bom? Então, nós já vimos aí, olha, tempo, as temporais, as que expressam finalidade, as que expressam condição. Agora, vamos ver aqui. Concessão, gente, o que vem a ser? Calma aí que eu tenho que fazer isso aqui. Ele não quer ficar tudo da mesma cor, por quê? Ah, consegui. Ó, concessão. Ela vai expressar aqui um fato contrário. É um fato contrário, só que insuficiente para a realização. Veja bem, ele não consegue realizar. Ele tenta fazer a realização, mas ele não consegue. É como se ficasse no meio do caminho. Olha aqui, ó. Ele não concordará com isso, por mais que você insista, por mais que. Adianta, a pessoa ela tem uma opinião. Não vai adiantar você ficar insistindo para que ela mude de ideia. É a ideia dela, ela vai seguir aquilo que ela acha conveniente, certo? Nossa, Gui, então, conquanto, veja bem, são termos que eles colocam principalmente na prova de vocês, na parte de interpretação textual, esses termos, sabe? Conquanto. Conquanto nada mais é do que embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, ele tem o mesmo valor. A única diferença é que é uma maneira diferente de se escrever. Então, eles se aproveitam muito dessa
conjunção conquanto lá na interpretação textual, tá? Todas são sinônimas aqui, todas têm o mesmo sentido. Se eu puser aqui, ó, ele não concordará com isso, tá? Conquanto você insista, só é mais chique, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então, vocês podem usar todas essas para fazer uma concessão. Também tem o termo, apesar de ele morar longe, vai trabalhar em outra cidade todos os dias, entendeu? Tem esse termo, apesar de, a despeito de. Só que eu acho que isso para redação, gente, fica muito pedante, sabe? A despeito de. Não precisa se usar esses termos. Usa o embora, usa o ainda que, o se bem que. Não precisa ficar usando esses termos que vocês não têm assim muita segurança para utilizá-los, porque vai ficar difícil de lembrar. Mas, como vocês vão estudar aí também para a interpretação textual, já é legal lembrar que conquanto é sinônimo de embora, tá bom? Para a interpretação textual. Para a redação, usa o embora mesmo, que fica mais, como eu falo assim, há termos que nós não precisamos utilizar, né? Que eu vou falando no decorrer das aulas com vocês, porque não é o que eles querem, não é o objetivo da redação de vocês. Nós não estamos escrevendo aqui um texto literário para usar determinados termos, certo? Então, vamos lá. Olha, quando eu falo em causa, né? E na redação isso entra muito, porque sempre vocês escrevem com causa e consequência, ou se não sempre, na maioria das vezes, vocês escrevem aí com causa e consequência. Sendo assim, pessoal, é bem importante utilizar as conjunções corretas quando vai se utilizar ali uma causa. Eu tenho aqui, tá, ó, o que, mas com sentido de porquê, junto, porque na conjunção ele é escrito junto. Eu tenho como, tá? Visto que, já que, uma vez que, desde que. Eu posso usar qualquer uma dessas expressões para eu ter o que nós chamamos de causa, para me dar ali uma causa. Eu posso usar qualquer uma dessas expressões, certo? Gente, ó, Simone, eu quero colocar aqui, ó, um desde que. Gente, eu tenho essas conjunções, elas precisam respeitar os verbos, certo? Elas precisam respeitar os verbos. Então, vamos ver, ó. Aqui eu pus, foi bem sucedido no vestibular, porque estudou bastante. Se eu usar o desde que, eu vou mudar toda a estrutura da frase. Quer ver, ó? Desde que estude bastante, será bem sucedido no vestibular. Não é isso? Aí, se eu fizer isso, eu deixei de... Olha, presta atenção. Olha o que eu falei. Desde que estude, será bem sucedido no vestibular. Agora eu deixei de fazer uma causa para fazer o quê? Uma condição, tá? Uma condição eu também posso fazer. Então, tudo vai na entonação daquilo que você quer expressar com as conjunções, certo? Então, veja bem. Se eu fosse usar aqui, ó, foi bem sucedido no vestibular, desde que estudou bastante, tá? Aí, é uma causa. Então, olha, foi bem sucedido no vestibular, visto que estudou bastante. Já que estudou bastante, uma vez que estudou bastante, é tudo o quê? Sinônimo. Então, muito cuidado, certo? Vocês, às vezes, as conjunções, elas se repetem, tá? Vocês viram o que eu acabei de falar? Ó, se você estudar, desde que estude, aí já é o quê? Condição. Então, muito atento na hora de utilizar, certo? Agora, uma dica. Se vocês usarem uma vez que... quero fazer uma causa. Usa uma vez que,
visto que, já que não vai ter erro, porque elas não têm sentido de outra coisa, tá bom? Elas sempre vão ter o sentido de causa mesmo. E sabemos que toda causa vai levar a uma consequência, tá? É óbvio, sabe? Se eu tenho a causa. Gente, vamos entender uma coisinha. O que é a causa? Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estava vendo algumas dúvidas e eu vi assim, que a pessoa me colocou que consequência é a solução. A pessoa virou para mim e falou assim, por quê? Eu vi uma expressão de consequência na conclusão. E aí eu falei, olha, né, não aqui não entra consequência, consequência no desenvolvimento. Aí a pessoa me perguntou assim, mas a consequência não é a solução? Não, não, gente. Nós temos etapas, tá? Vamos pensar da seguinte forma, a causa. Nós vamos ter a causa como um gerador de problema, tá bom? Então, a causa é o meu gerador de problema. A consequência é o problema gerado. A partir do problema gerado, eu vou encontrar o quê? A solução. Aí sim viria uma conclusão daquele caso. Mas, ó, causa, gerador de problema. Consequência, problema gerado. Tudo bem? Problema para o bem e para o mal, tá, gente? O problema é que a gente fala dessa forma. Isso que eu já estou falando, se vocês guardarem essas dicas, não serve só para a redação, já avisei isso. Então, aquelas, presta atenção dobrada, tá? Olha o que eu coloquei aqui, gente, ó, na consequência. Trabalhei tanto hoje que estou morto de cansaço. Se eu pensar da forma que eu acabei de falar, tá? Morto de cansaço é a consequência, é o problema gerado. Teve uma causa, não teve? A causa, o gerador do problema, foi o trabalho. O que ele gerou? Qual foi o problema gerado? O cansaço. Agora eu vou buscar a solução, eu vou descansar. A solução para esse problema só pode ser descansar, tá? Sempre que houver uma consequência, que a gente chama de conjunção consecutiva, tá? Vocês vão ter isso aqui, ó, de verbos de intensidade, que vai ser o tal, o tão, tanto, numa oração, e de forma que, de modo que, ou mesmo apenas o que, como eu coloquei aqui, certo? Simone, como assim? Colocar cada um numa oração. Nós vamos entender o seguinte, gente, na língua portuguesa existe o que chamamos de, deixa eu ver uma coisinha aqui, o que chamamos de, cadê? Período simples, vocês têm aqui, o período simples, vou pôr aqui embaixo, ó. Período simples, ele é composto por oração que possui um verbo, tá? Então, a oração, se tem um verbo, eu sei que eu tenho um período simples. Então, eu vou fazer um período simples aqui, ó. Eu trabalho muito. Meu período simples. Vou fazer 2 períodos simples, tá? Eu fico cansado. Tá? Tô querendo trabalhar muito, tô querendo ficar cansada, gente. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu sei que eu tenho 2 orações aqui de período simples. Por quê? Cada uma delas contém um verbo, ó. Trabalho, fico. O verbo trabalhar e o verbo ficar. Orações independentes. Aí, o que eu vou ter aqui? Vamos lá. Eu vou fazer um período que a gente chama de período composto. Tá? Então, vamos lá. Tá? Eu trabalho, só que eu não vou fazer consecutivo. Eu trabalho muito e fico cansado, só para não mudar o sentido da frase, tá? E fico cansado. Veja bem, gente, quando eu faço isso, na mesma, digamos, eu tenho 2 orações aqui, mas no mesmo período, até o ponto final é um período.
Eu não tenho dois verbos, um verbo aqui, o trabalho, e o fico aqui. Então, isso é chamado de período composto, certo? Vocês farão, é óbvio, né? Os parágrafos de vocês contendo períodos compostos. É para isso que eu estou dando esse monte aqui de conjunção para vocês ligarem os textos, tá? Então, veja bem. Quando eu coloquei para vocês aqui esta oração, olha aqui, esse período, trabalhei tanto hoje que estou morto de cansaço. Vamos identificar, eu tenho duas orações dentro do mesmo período. Ó. Trabalhei tanto hoje, um período. Estou morto de cansaço, outro período, certo? Ó, o verbo trabalhar e o verbo morrer aqui, digamos assim, né? O verbo estar, né? Estou, ó, né? O verbo estar aqui é uma locução verbal, mas tudo bem. Vamos lá. Então, quando eu falo para vocês que eu preciso de um advérbio de intensidade numa oração, vai ficar perto de um verbo. E a conjunção, ó, fica perto do outro verbo. Tudo bem? Só assim para termos uma consequência, tá bom? Ou eu posso iniciar dentro da redação o parágrafo de consequência da seguinte forma. Em consequência disso, fica muito legal vocês usarem dessa forma, porque aí vocês não precisam de tanta frescurinha, digamos assim, tá? Colocou lá, em consequência disso, você sabe que o parágrafo de cima era a causa, certo? Ou que a oração antes disso era a causa de vocês. Bom, gente, então nós temos aqui, tá? Eu já falei de, vamos relembrar, tempo, finalidade, condição. Aí vem concessão, causa, consequência. Já foram 6, certo? Agora vamos para as 3 que, na minha opinião, são as mais fáceis. Tá? Então vamos lá, ver isso aqui. Vamos lá. Quando eu falo em comparação, gente, a comparação, ela tem vários recursos aqui para se fazer a comparação. Como, Simone, que eu vou fazer uma comparação? Gente, se eu vou comparar é alguma coisa com outra coisa, não é verdade? Então, veja bem, eu posso usar o como, eu posso usar o que, tá? Depois dessas expressões do que, de mais, de menos, né? Sabe assim, a gente fazia muito esse tipo de oração, olha, Maria é mais inteligente do que Ana, é? Maria é menos inteligente do que Ana, ou Maria é tão inteligente quanto Ana. Lembra disso? Então, não sei se vocês lembram, mas vocês aprenderam isso lá no ensino médio. Vamos lá. Maria é tão inteligente quanto Ana. Então, veja. A Maria é tão inteligente quanto Ana. Eu fiz aqui uma comparação. Eu poderia não colocar nem o tão, nem o quanto. E o que eu teria? O como. Ó. Maria é inteligente como Ana. Certo? Aí eu teria... Aí eu teria o quê? Também uma comparação de outro modo. Certo? O meu chat sumiu. Peraí, gente, eu achei. Eu não sei, de repente fez um barulhinho aqui, eu fui olhar, o chat tinha sumido. É que eu tenho que usar, o meu computador ele é meio doidão, e ele não aceita que eu fique com o chat aberto e mexa no slide ao mesmo tempo. Então, eu deixo o chat de vocês aberto no celular, por isso que aparece esse Simone aqui, ó, sou eu no celular, tá? Com o chat aberto, aí de repente ele sumiu. Não ia ver mais vocês. Tá bom, gente? Então, a comparação ela é feita desta forma, tá? Vamos lá. Aqui, além da comparação, tem uma outra que eu também considero fácil e gosto muito, que são as conformativas. Se caso vocês... Isso é muito legal para a redação, porque caso vocês precisem utilizar um exemplo,
ou fazer uma citação de alguma coisa, vocês podem falar, conforme notícia exibida, né? Conforme a pesquisa, segundo o dado das pesquisas, se vocês quiserem usar dessa forma, pode utilizar as conformativas, tá? O como ele também segue essa, além de comparação, mas é diferente, ó. Maria é inteligente como Ana. Olha a diferença do que eu vou falar assim. Como mostrou a pesquisa? Não é diferente? Se eu falar como mostrou a pesquisa, está na cara que não é comparação. Eu estou fazendo segundo mostrou a pesquisa. Certo? Aqui eu coloquei, ó. Falando em pesquisa, fizemos a pesquisa conforme a orientação do professor de ciências. Eu não fiz como eu quis. Eu fiz como ele orientou. Tá? Vocês podem falar assim. Fizemos a redação conforme a Simone orientou, certo? Que aí vocês não vão ter problema, garanto para vocês. Tá? Continuando aqui, gente. Então, além da conformativa, eu também vou ter uma outra que é facinho. E só há duas para utilizarmos na redação que fica muito bom. Tá? Cadê? Ela não saiu. Poxa, eu vou escrever aqui para vocês. Vamos lá. Proporção, tá? Ó, então, gente, depois eu ponho no outro slide para vocês. Ó. Proporção, tá? Proporção. Quando eu falo em proporção, vai vir à mente o quê? A medida que... Cadê? Com crase, tá, gente? Não esquece. A proporção que... Tá bom? A medida que, a proporção que. Essas vão me dar essa ideia mesmo de proporção. Proporção é muito alta. Então, eu sempre... olha isso aqui, ó. A medida que o tempo passa, envelhecemos. Envelhecemos de uma vez? Não. Envelhecemos à medida que o tempo passa, certo? Então, quando falamos em proporção, por que essa saiu com a letra minúscula? Vamos lembrar disso, tá? À medida que ou a proporção que, certo? Tá, gente? Essas são os 9 tipos de conjunções subordinadas adverbiais, importantíssimas para se usar como elemento de coesão, tá bom? Mais para frente, assim, gente, a partir da terceira aula, vocês já vão ter hoje eu vou passar toda a estrutura de parágrafo, tudo. A partir da terceira aula, vocês já vão ter sugestões de como se iniciar cada parágrafo, com quais expressões vocês devem aí utilizar, tudo bem? Então, hoje, vocês vão pensar só da seguinte forma. Eu estou apresentando para vocês, e seria legal se vocês aí que estão estudando com antecedência, tudo, conseguisse pelo menos saber 2 de cada dessas que eu falei, tá? Por quê? Além de vocês usarem isso lá na interpretação textual, gente, não adianta vocês utilizarem um termo na redação e não saber o que ele significa, tá? Então, saber aí diferente que o já que é uma causa e assim por diante, tá bom? Então, seria bem interessante que vocês conseguissem fazer desta forma, tá? Tá aí separar 2 de cada e conseguir aí memorizar, tá bom? E assim, gente, agora nós vamos entrar aí numa parte que vamos falar aí de estruturação, tá? Então, eu quero finalizar isso que eu estou dando para vocês, para a gente entrar nessa parte de estruturação, com esse exercício aqui. Cada um vai pensar no seu e daqui 2 minutos eu dou a resposta. Vamos lá, eu vou ler com vocês. Um dia, porque eles dissessem que iam
dar o passarinho, se continuasse a comportar-se mal, correu para a área e abriu a porta da gaiola. As conjunções em destaque são, respectivamente, subordinadas adverbiais. Tenta fazer sem olhar as anotações. Vê o que vem de cabeça, vamos ver como é que vocês estão de memória aí. Fabi, quinta-feira que vem vai ter aula online, sim, tá? Já está agendada a nossa aula. Quinta-feira que vem, não lembro que dia é agora, mas sim, já está agendada a nossa aula. Apesar de voltar o presencial, nós continuamos tendo aqui a nossa aula online, tá? 24, quinta-feira, dia 24, às 7 horas da noite, eu estarei aqui com vocês, às 19 horas. Terceira aula. Nós temos 6 encontros online, tá? E eu darei esses 6 encontros online para vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. As conjunções em destaque, que são aqui as conjunções porque e o se. O que nós temos aqui? Elas são o quê? Anne, ó, vamos pensar um pouquinho, ó. As conjunções em destaque. Um dia, por quê? Porque é causa, lembra, né? Comparativa, não tem o porquê como comparação, e a resposta B está falando que é comparativa, não é? Então, aqui, ó, porque é causa. Se continuasse a comportar-se mal, é a causa de ele, desculpa, é a condição. Se ele ficasse continuando mal, né, se comportando mal, eles iam soltar o passarinho, tá? Então, a resposta é a letra A, certo? Eu não fiz isso aqui a resposta, né? Então, a resposta aqui é a letra A, tá, pessoal? Causa e condição, tá bom? Eu vou ter causa e eu vou ter condição aqui, tá bom? Pessoal, só a Anne, né, que me respondeu. Não vale. Vocês têm que fazer também, gente, tá? Senão eu vou me sentindo sozinha, né? Não ponho mais exercício para fazer com vocês. Tá? Brincadeira. Vamos lá. Fizeram, mas não falaram, né, Cássia esperta? Mas não faz mal, gente, porque aí a gente comenta. É legal comentar. Tá? Pode falar comigo, né? Pensou na letra A? Então, assim, o que vocês. Para fazer esse tipo de exercício, o que é legal? O se, gente, esse se aqui, ó, vou contar uma coisa. Em se tratando de conjunção, o se sempre vai ser condição, tá? E percebam, ó, condição eu só tenho aqui, ó, condição, aqui é causa e aqui é consecutiva. Se eu puser isso na cabeça, que o se é sempre condição, pronto. Esse tipo de questão já não vou errar, porque eu não tenho uma outra alternativa me dizendo condição também, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Gente, agora nós vamos entrar neste aspecto aqui da dissertação, tá? Vocês vão ver a hora de eu começar a falar. Hoje eu vou falar no geralzinho, né? Depois eu vou pegar tudo sobre introdução com vocês, depois vem na outra aula desenvolvimento, depois na outra aula conclusão. Aí depois eu vou falar sobre, aí eu volto tudo, né? Sabe, eu vou retomando tudo para vocês não ir esquecendo, conforme eu vou corrigindo as redações de vocês, eu vou introduzindo nas aulas o que eu percebo, tá bom? Seguinte, gente, tem uma coisa me preocupando.
que eu vou falar agora, que eu não quero entrar nessa parte, porque eu vou dar um intervalo antes. Mas é rapidinho, tá? Há algo me preocupando na escrita de vocês. Como assim, Simone? Não foi uma redação, não foi daquele texto que vocês fizeram para mim, tá? A maioria que eu corrigi está com problema de separação silábica. Sabe a hora que acaba a folha? Acabei ali a linha, não é? E eu vou para outra linha. Muito cuidado na separação silábica, porque se separar a sílaba errada, gente, eles vão contar como erro, tudo bem? Certo? Então, assim, tem de tomar muito cuidado na hora de separar a sílaba. Os dois S não podem ficar juntos, dois R's não podem ficar juntos. Então, eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho para vocês. Ó, veja bem, né? Eu vou pegar a palavra, assassino. Tudo bem? Tem bastante S. Como é que eu separo a sílaba disso? As, sas, si, no. Percebe? Eu não posso, tá, deixar os S juntos. Eu não posso separar a sílaba desse jeito. Quer ver, ó? Peraí. Acho que eu nem consigo, peraí. Assa, si, no. Eu não posso fazer isso, tá bom? Não posso fazer isso. Por quê? A minha professora da terceira série, ela brincava assim, que os dois S's, eles brigam muito. Dois S's, dois R's. Então, na hora da separação silábica, é o momento que eles nunca vão brigar. Por quê? Porque eles não podem ficar juntos. Então, vamos pôr os bichinhos aí, certo? Um bem longe do outro, para eles não brigarem. Nos dias de hoje, dá para falar que eles precisam manter o distanciamento social, né? Um do outro. Percebe? Ó o distanciamento aqui, ó. Tá? Vamos pensar em 1,5 metro, tá? Estão mantendo a mesma coisa. Vamos ver, ó. Arrumar, a palavra arrumar. Tem dois R's, não tem? Na hora de separar as sílabas, vamos pensar no distanciamento social também dos bonitinhos aí, ó. Arrumar. Certo? Gente, é isso. Vamos fazer aí a pausa. Acredito que não sei que horas são, porque sumiu o relógio aqui do meu negócio. Deixa eu ver. 8 horas, tudo bem? 10 minutinhos aí e a gente volta, certo? Até daqui a pouquinho. Pronto? E vamos lá, pessoal. Então, vamos falar aqui da dissertação, certo? Todo mundo está aí já? Então, vamos ver. Pessoal, seguinte, quando nós falamos em dissertação, nós vamos pensar, tá? O que é que vocês vão ter que fazer? Você vai fazer uma exposição, tá? Ó, olha aqui. É exposição de opiniões a respeito de um determinado assunto. A prova de vocês, normalmente, ela apresenta 3 textos, que nós chamamos de textos base, certo? Então, vocês têm um tema em cima daqueles textos, certo? Então, a exposição da opinião de vocês é em cima do tema e do texto. Vocês não podem fugir ao que está ali, certo? Mais ou menos assim, se eu tenho estou falando de violência na cidade, certo? Se o tema é violência na cidade, os textos base só falam de violência na cidade e eu colocar algo relacionado ao campo, ao interior, eu já fugi do tema, porque o tema é violência na cidade. Então, eu vou fazer ali, vocês farão a exposição da opinião de vocês em cima do assunto que é pedido na prova, tá bom? E aí, gente, como assim?
você vai ali, entre aspas, né? Discutir não é brigar, né? É discutir, é expor o que você pensa a respeito da ideia. Você vai analisar. Se for uma redação argumentativa, você vai apresentar as provas, né? Para convencer o leitor da validade do que você está falando, certo? No caso de vocês, apenas expor a ideia é o suficiente, porque é uma dissertação apenas. Vocês não têm que fazer a argumentação dessa forma, assim, trazendo dados que provem aquilo que vocês estão falando. Mas não é porque vocês não precisam, não têm a obrigatoriedade de provar, que vocês vão inventar, certo? Tudo que vocês colocarem ali tem que ser verdade. Mas eu não sei se é verdade, então não coloca, certo? Vocês só podem colocar aquilo que é verdade, certo? Se não for verdadeiro, esquece, não coloca. Pega outro assunto para colocar, tá bom? Então, veja bem, como que isso vai acontecer, tá? Você vai desenvolver uma tese do tema, né? O que é a tese? A tese é o que você vai buscar para falar sobre toda a sua redação. A tese é o que você pensa a respeito do tema. Vai ser a sua ideia central, a sua ideia principal. E essa ideia vai nortear todinha a sua redação, né? Então, como que você vai fazer? O que você vai fazer em cima dessa tese? Dissertar é analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade e apresentando o seu posicionamento, no caso, diante dela, certo? Este questionamento, né, não é em forma de pergunta, certo? Aliás, vocês devem evitar fazer perguntas. Se fizerem perguntas dentro do texto, façam perguntas que são retóricas, sabe? Aquelas perguntas que já traz embutida a resposta. Como nós temos ali que mostrar o nosso ponto de vista e fazer com que quem está lendo acredite e concorde comigo, se eu fizer essa pessoa pensar, digamos assim, né? Se eu fizer questionamento, ela não vai ficar pensando a respeito. Será que é? Será que não é isso? Sabe assim? Então, veja bem, perguntas não são bem-vindas, certo? A não ser que você já dê a pergunta dentro, desculpa, a resposta dentro da sua pergunta, que é o que nós chamamos de retórica, certo? Vou falar mais dessa retórica, certo? Já na aula, deixa eu ver, essa é a aula 2. Na aula 3 eu já entro com essa parte do posicionamento, tudo bem? Então aí vocês vão entender melhor, tá? Os últimos temas da VUNESP, para vocês, Polícia Militar, eles trouxeram no tema um questionamento. Então você é obrigado, lá no decorrer da sua redação, de responder o questionamento deles, não de fazer questionamento em cima do que eles colocaram para vocês, certo? Então, muito cuidado, porque o que eu vejo muito, sabe, são perguntas, sabe? Perguntas, a pessoa faz a pergunta ainda na introdução, o que não é correto. Se você fizer algum questionamento que seja na argumentação, que é a parte do desenvolvimento, e ela já tem que trazer a resposta, ou retórica, ou em alguma parte ali do texto. Mas muitas vezes faz o questionamento e deixa sem resposta. Aí, gente, é desclassificado, certo? Eu sou desclassificado porque eu fiz pergunta dentro do meu texto? Não. Você é desclassificado porque você não deu a resposta, é diferente, tá? Outra coisa, se o tema me traz um questionamento, tem lá um ponto de interrogação, é uma pergunta. Eu sou obrigada a responder essa pergunta dentro do meu texto. Se eu não responder, eu vou fugir ao tema, certo? Então, cuidado, prestar muita atenção no tema. Ler o texto,
digamos assim, você vai ler o texto com bastante atenção e pensar no seguinte, gente, não pode copiar. Lembra, eu falei isso na primeira aula. Nós não podemos copiar nenhum trecho do texto base. Há 3 textos, eles servem apenas para eu pegar a ideia, as palavras que nele, né, as palavras que neles, no texto, estiverem contidas, eu não posso copiar, certo? Nem se você tiver uma informação, você tem uma informação que você viu na mídia, certo? Você vai ter que, na tua cabeça, reformular com as suas palavras. Você não pode colocar com as palavras daquela reportagem. Tem tudo isso para se analisar. Então, assim, muito cuidado, porque cópia de trechos do texto base anula, tá? É 0. Vocês são desclassificados. Então, muito cuidado mesmo com isso, certo? Tá? Gente, toda a dissertação ela vai se pressupor, tá? Desse exame crítico que você vai fazer ali, você vai escrever, porque você vai trazer as informações, certo? Que mais que nós vamos ter? É claro que você precisa de um raciocínio lógico, por quê? As suas ideias, elas têm que ser claras, elas têm que ser objetivas, certo? E se não for dentro de uma lógica, é claro que você também está desclassificado, certo? Gente, olha isso aqui. Para vocês é o primordial: clareza, coerência e objetividade na exposição das ideias. Por quê? Já que vocês só vão ter o trabalho, digamos assim, de expor o assunto, porque a redação de vocês é expositiva, então, que essa exposição seja clara, seja coerente, usem lá os recursos que eu já falei para fazer com que o texto fique coerente, tudo bem? E seja objetivo, vá direto ao ponto. Essa objetividade, ela consiste em você não ser prolixo. O que é ser prolixo? Não ser repetitivo, certo? Não enrolar, né? A pessoa que enrola muito para falar, ela é prolixa, tá? E aí, o que acontece? Tá? Já conversou com aquele tipo de pessoa que ela começa a falar um assunto, ela enrola tanto para chegar no ponto, ali ao ponto, que tua cabeça vai longe. Aí, quando você volta, você fala, o que é mesmo que essa pessoa estava falando? Ela falou tanto que eu não sei nem o que era o assunto. Sabe assim? É isso que não pode acontecer no texto de vocês. O leitor, ele não pode se perder nas ideias, a cabeça dele não pode voar, digamos assim, né? Quem nunca? Eu não sei, vocês gostam de ler? É primordial que vocês leiam, né? Vocês têm que ler muito, muito, muito. Mas às vezes nós estamos lendo algo que não é interessante, né? E o que acontece? Você está ali lendo. É engraçado, né? Que o teu olho está passando por todas as palavras, mas de repente você se toca, tua cabeça está em outro lugar. Já aconteceu isso com vocês? Né? Você está lendo, às vezes você até mudou a página, você continua lendo, daqui a pouco você fala, mas do que eu estou lendo? Já aconteceu isso? Comigo acontece muito quando o texto não está interessante, sabe? Quando algo que eu leio não me interessa, a minha cabeça parece que ela foge. Então, muito cuidado para não acontecer isso no texto de vocês, certo? Tornar o texto ali enjoativo, porque ele não tem objetividade, ele não é claro, e aí o leitor, ele se dispersa, tudo bem? Então, cuidado para que isso não aconteça, tá bom? Então, vamos lá, gente. Todas as vezes que eu escrever, no caso, vocês escreverem, prezem muito por isso, clareza, coerência e objetividade, certo? Naquilo que vocês expuserem, tudo bem? O que vocês expuserem ali dentro do texto, tá? Que fique ali. Nossa, gente, espera um pouquinho. Gente, o meu chat não estava passando, eu tenho um monte de pergunta aqui, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha lá, Cássia, né? Em legislação, né? Gente, ó, as aulas estão perguntando aqui, né?
Quando é o retorno? O retorno no presencial é a partir do dia 21, certo? Semana que vem. Só que aí, cada turma tem o seu dia, tem o seu horário para voltar. Então, eu sugiro que vocês entrem lá no canal do aluno, que está lá, todas as instruções para vocês. Eu não sei se a Vanessa está me ouvindo, Van. Se estiver me ouvindo, se puder escrever aqui se isso que eu estou falando é coerente, né? Mas eu acredito que todas as informações estejam ali da volta para vocês, o dia, que nem a Fabi, se é a Dani, você deve ser lá da Paulista, então, Fabi, é isso? A Dani me fala... não, você deve ser de Arthur Alvim, né? Falou que vai ser no dia 24, então, ali quem vai voltar ali para a República deve ser no dia 24, a turma de vocês. Mas tudo isso, gente, vocês têm que ver no canal do aluno, o que é para cada um. Não vai ser mesmo, Fabi, Arthur Alvim, vai ser lá na República. Mas a Dani é a gerente de Arthur Alvim, né? Então, assim, tá, gente? Vocês entrem no canal do aluno. Caso não esteja lá, liga na unidade que vocês estão matriculados para saber, tá bom? Então, porque de verdade a informação de quando é cada turma que volta eu não tenho, tá? Não tenho mesmo, certo? Então, vamos lá. Eu só sei que segunda-feira retornamos, certo? Cada turma aí. Eu, por exemplo, eu volto presencial só quinta e sexta-feira. O resto eu vou continuar online aqui, tá bom? Então, tá joia. Vamos lá. Olha lá. A Fabi está dizendo que República e Guarulhos vai ser aí nesse dia. Tá joia. Obrigada, viu? Vamos lá, gente. Aqui. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, tá? Ó. Olha isso. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais claro que a maioria dos problemas, os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades, foram gerados pela ação humana. Percebam aqui que eu tenho tudo isso, eu tenho clareza, eu tenho coerência, eu tenho objetividade nas ideias, certo? Nesses 2 parágrafos aqui, eu tenho isso. Então, é dessa forma que vocês têm que escrever. Não vou usar essas palavras, não. Que vocês conhecem, as palavras que vocês se sentem à vontade, dentro da norma culta da língua portuguesa, certo? Tá? Então, vamos ver, gente. O parágrafo, como que é o parágrafo? Eita, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. O parágrafo. Vamos falar de parágrafos agora, porque, afinal de contas, a redação de vocês ela é dividida da seguinte forma. Vocês têm um parágrafo para a introdução, 2 ou 3 parágrafos para desenvolvimento, tá? E um parágrafo para a conclusão. Normalmente, a redação da Polícia Militar, eu mostro para vocês com 3 parágrafos de desenvolvimento, mas eu mostro com 2 parágrafos também, porque há essas 2 formas de se fazer a redação. Tudo bem? E aí vocês vão fazer da maneira que vocês se sentirem mais à vontade, com 2 argumentos ou com 3 argumentos. E aí vai ficar a critério de cada um de vocês. Veja, mas quando eu falei introdução, um parágrafo, desenvolvimento, podem ser lá 2 parágrafos, conclusão, um parágrafo. O que vai acontecer aí, gente? No mínimo, terão 4 parágrafos. Todo parágrafo, ele é marcado por um ligeiro espaçamento, não é? Em relação à margem esquerda. Quando estávamos lá na escola, eu não sei na época de vocês, mas na minha época, a professora, ela falava assim, né? Parágrafo na outra linha. E aí eram 2 dedinhos. A gente tinha que colocar lá 2 dedinhos para marcar o parágrafo antes de começar a escrever. Crescemos. 2 dedinhos eu acho muita coisa, né? Se eu puser lá 2 dedinhos, fica muita coisa. Então, eu meço o parágrafo da seguinte forma. Eu vou pegar esse, meu dedo aqui, ó. Eu pego esse dedo aqui e eu coloco lá
né, na folha, pego e marco, certo? Mas não pode me marcar com uma bolinha, gente, é imaginário, tá? Você marcou lá, fica imaginário o negócio, não vai me marcar o parágrafo com uma bolinha que vocês são desclassificados, pelo amor de Deus, tá? Então, veja bem, eu fiz lá a minha redação, eu acabei o meu parágrafo, tá? Cada assunto, ele deve pertencer a um parágrafo. Por exemplo, imagina que nós estamos falando de uma casa. Eu vou falar para vocês a descrição de uma casa. Não estou dissertando, tá? Para ficar mais fácil para vocês, eu vou dar esse exemplo. Eu estou fazendo uma descrição da casa. A casa, ela é composta por cômodos, tudo bem? Cada cômodo da casa vai ter um parágrafo específico. Então, quando eu coloco aqui, ó, cada parágrafo deve tratar apenas de um assunto, tá? Correspondendo a uma ideia. Imagina que eu estou falando da casa. No parágrafo 1, eu falo da sala. Parágrafo 2, eu falo do quarto. Parágrafo 3, eu falo da cozinha. Entendeu? Eu não posso, no mesmo parágrafo, falar da sala, do quarto e da cozinha. Não posso, porque eu estou misturando os assuntos. Apesar de todos esses cômodos fazerem parte da casa, certo? Eles são independentes. Quarto é quarto, cozinha é cozinha, não é isso? Então, cada assunto fica em um parágrafo. Então, vamos supor, nós não vamos falar aqui de assunto, nós vamos chamar de argumento. Lá na introdução, você vai fazer o que nós chamamos de tese, que é a ideia que você tem a respeito do seu tema. Da sua tese, não precisa ficar preocupado, gente, porque depois eu vou falar passo a passo isso, só para vocês entenderem a questão do parágrafo agora. Da tua tese, você puxa argumentos, certo? Então, você tem lá tese, argumento 1, argumento 2 e, às vezes, argumento 3, certo? Lá no desenvolvimento, primeiro parágrafo do desenvolvimento, você fala sobre o quê? Sobre o seu primeiro argumento. Segundo parágrafo do desenvolvimento, sobre o seu segundo argumento e assim por diante. Certo, gente? Então, cada parágrafo corresponde a um argumento. Vocês não podem misturar no mesmo parágrafo, certo? Mais de um argumento. Fez isso, a sua redação está errada. E, gente, e se você misturar o argumento tudo no mesmo parágrafo, está tão errado que você é desclassificado, certo? Tá bom? Então, muito cuidado com isso, certo? Gente, a primeira frase de cada parágrafo nós chamamos de tópico frasal. O que vem a ser o tópico frasal? O tópico frasal é o que vai permear todo o seu parágrafo. O seu tópico frasal é a ideia principal do seu parágrafo. E dele e do seu tópico frasal nascem ideias que chamamos de secundárias, certo? Ou ideias filhote, certo? Porque você está explicando o seu tópico frasal, certo? O tópico frasal, ele deve conter uma palavra de peso. E o que vai ser essa palavra de peso? O argumento de vocês. Porque é o argumento que vai nortear durante todo o parágrafo, certo? Então, veja bem, você vai ter ali o argumento no seu tópico frasal. E você vai fazer o quê? Explorar esse argumento, certo? Então, muita atenção a isso, tá bom? Como assim, Simone? Tá? Olha aqui o que eu coloquei para vocês, tá? Bom, eu já falei, mas eu vou ler porque tá aqui, ó. A ideia central do parágrafo é enunciada por meio do período denominado tópico frasal. Por que eu usei esse? Porque eu já falei tópico frasal, né? Esse é o tópico frasal. Esse período orienta ou governa o resto do parágrafo. Dele nascem outros períodos secundários, ideias secundárias, né? E vai ser o seu roteiro na construção. E vai conter a palavra-chave. O que é a palavra-chave? No caso de vocês, aí palavra ou frase-chave, que é o argumento de vocês, certo?
Então, veja bem, tá? Também já falei isso aqui. Ó, olha aqui, gente. A ideia central, o tópico frasal, geralmente vem no início do parágrafo. E aí, tudo que vier depois são as ideias secundárias explicando o seu tópico frasal, certo? A sua ideia central do parágrafo, ou seja, o seu argumento, tá? É muito importante perceber o seguinte: tudo que vem até o primeiro ponto final de um parágrafo, sabe que a gente escreve, né? Ponto final na mesma linha. Então, tudo que vier até o primeiro ponto final é denominado tópico frasal. Depois disso, são ideias secundárias. E nós temos de tomar muito, mas muito cuidado para que essas ideias secundárias, gente, elas não fujam do tópico frasal. As ideias secundárias, elas têm de estar de acordo com o tópico frasal, tá bom? Eu vou dar exemplos para vocês de como isso funciona. Então, é bem importante que vocês percebam se na hora que estão escrevendo, vocês vão fazer um rascunho, não é? Se vocês não estão fugindo. Não basta eu fugir do tema. Olha quanta preocupação. Não é só fugir do tema. A minha preocupação também é se eu não vou fugir do meu tópico frasal, certo? Então, veja bem, é o que eu preciso saber. Até aqui, gente, deu para entender o que é um tópico frasal? Fui clara na explicação aí? Precisa de mais informações? Porque eu não posso passar para outra coisa sem que fique claro aí o tópico frasal para vocês. Fabi? Tá, vou explicar de novo. Olha aqui, tá? Eu vou pegar aqui. Ó, em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Aqui eu tenho uma ideia, não tenho? Tá? Veja bem, se eu pegar, tá, e juntar aqui, concorda que o que vem aqui eu estou falando sobre? Veja bem, é como se salutar e refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente e atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa, aqui é o meu tópico frasal. Aqui é a ideia secundária. Já ficou mais claro que a maioria dos problemas, os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades, foram gerados pela ação humana, né? Que não tem essa consciência aí de preservação, certo? Então, veja bem, eu vou começar, só que isso aqui precisaria estar aqui em cima, é que eu dividi para explicar para vocês um texto claro e objetivo, tá? Então, veja bem, vamos imaginar que eu tenho uma ideia, certo? Essa ideia eu vou chamar de tópico frasal. Depois eu vou precisar explicar essa ideia. E aí eu vou chamar de ideia secundária. Tudo bem? Então, veja bem. Quando eu faço isso, eu vou ter que retomar o meu argumento. Tá? Desta forma aqui. Quer ver? Ó, vamos ver esse aqui que eu fiz direitinho. Ó. Vamos lá. Se eu tiver que pensar em tópico frasal, lembra que eu falei? Até o primeiro ponto final é o meu tópico frasal, ou seja, a ideia do meu parágrafo. Então, ó, o meu argumento. O isolamento de uma população determina as características culturais próprias. Esse é o meu tópico frasal. Ponto final. Meu tópico frasal. A partir daqui, o que vai acontecer? Eu vou precisar de outras ideias dentro desse isolamento dessa população para explicar o meu tópico frasal. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão jogar um argumento no parágrafo e vocês vão ter que explicar este argumento. Então, vamos ver, ó. O isolamento de uma população determina as características culturais próprias. Normalmente, em 99,9% dos casos que vai acontecer com vocês, vocês vão ter de deixar o tópico frasal no início, tá? Gente, por favor, deixa no início do período.
Aí vem do jeitinho que eu pus aqui. Aí vamos lá, as ideias secundárias. Essas sociedades, não têm conhecimento das ideias existentes fora do seu horizonte geográfico. Olha como a ideia é secundária que eu escrevi ali, ó. O isolamento de uma população determina as características culturais próprias, tá? Então, ó, essas sociedades, tá? Dessa população aí, isoladas, tá? Não têm conhecimento das ideias existentes fora do seu horizonte geográfico, elas não sabem o que acontece ali. É o que acontece aqui, a pessoa utilizou um exemplo de uma determinada população que vive isolada. E olha como ele colocou aqui. É o que acontece na Terra dos Cegos, no conto de H.G. Wells, tá? Os cegos desconhecem a visão e vivem tranquilamente com a sua realidade, naturalmente adaptados, pois todos são iguais. Esse conceito pode ser exemplificado também pelo caso das comunidades indígenas ou mesmo qualquer outra comunidade isolada. Certo? Então, veja bem, não está falando aqui, não exemplificou, não me disse o que é um isolamento, certo? Então, ele fez certinho. As ideias secundárias, estão apenas fazendo o quê? Exemplificando o tópico frasal, que nada mais é do que a ideia central do parágrafo, certo? Tudo bem? Vamos supor aqui, como que ele fugiria do tópico frasal? Eu estou falando em isolamento de uma população. Aí, de repente, aqui no meio eu começo a falar de balada, as pessoas que se encontram, que saem, se divertem, vão para as outras cidades, vão à praia. Pronto, eu acabei com o meu tópico frasal. Porque se está falando de isolamento de uma população, certo? Eu tenho que manter o isolamento dessa população. Aquela população, ela vive ali isolada, ela não tem contato com outro tipo de população. É mais ou menos assim. Vamos supor que... quase que a gente teve isso aí, né, gente? Esses últimos tempos aí com o lockdown, né? Vamos supor, eu moro em Poá, tá? É uma cidade aqui, dentro de São Paulo, né? Não vão pensar aí, nossa, como ela mora longe. Não, não moram longe, entendeu? Vocês que moram longe de mim, é diferente, entendeu? Então, vamos lá. Assim, vamos supor, eu moro aqui em Poá, né? Aí vocês moram... Vamos falar de bairro, não vou nem falar de cidade, bairro, tá? Bairro. Quem tá lá na República, mora na República. Quem mora em Santa Cecília, sabe assim? Cada um mora no seu bairro. De repente é determinado que nós não podemos transitar de um bairro para o outro. Então, estamos isolados apenas no nosso bairro, certo? E vamos supor, Deus me livre e guarde, que vivêssemos assim para sempre, entendeu? Isolados dentro do nosso próprio bairro. Teríamos apenas um tipo de costume igual esse povo aqui, entendeu? Acabaríamos fazendo ali a nossa própria cultura, certo? Então, eu teria de falar apenas o que acontece no meu bairro. Eu não poderia falar, se eu fosse falar, né, do isolamento dentro do meu bairro, eu não poderia falar de um outro bairro, por exemplo, porque aí eu estaria fugindo do meu tópico frasal, certo? Fabi, e aí? Melhorou agora do jeito que eu falei? Então tá jóia, tá? Por que eu estou falando dessas coisas? Porque vocês não vão poder cometer essas coisas que eu estou falando, entendeu? De fugir do argumento de vocês, tá bom? Lembra que eu falei lá da violência urbana? Então, se é violência na cidade, nas grandes cidades, né, na parte urbana, e eu começar o meu tópico frasal falando lá, a violência urbana a cada dia aumenta. Aí eu ponho o ponto final. Aí eu ponho assim, isso não acontece no interior.
Porque no campo a vida é mais sossegada, porque no campo as pessoas têm um outro tipo de relacionamento. Gente, eu acabei com o meu tópico frasal, né? Porque o meu tópico frasal está falando da violência nas grandes cidades, urbana, certo? E aí eu vou e falo que lá no campo não existe isso. O que eu fiz? Eu fui totalmente contra o meu tópico frasal, porque o meu tópico frasal não estava falando do campo, e sim estava falando de quê? Da violência urbana. Tá bom? Gente, agora vocês vão fazer o seguinte para mim. Ó, olha o que está escrito aqui. Grife o tópico frasal de cada parágrafo e observe se foi desenvolvido de forma coerente. Seguinte, vocês vão grifar aí no imaginário, né, de vocês, e depois vocês vão ler e vão me dizer se o que vem depois está coerente com o tópico frasal. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho maior, tá? Eu vou dar 3 minutos para vocês. Isso mesmo, tudo. O tópico frasal é tudo até o primeiro ponto final. Exatamente. Então vamos lá. Vocês teriam de grifar. Deixa eu ver se eu fiz. Não fiz. Podia ter feito um outro slide, né? Mas tudo bem, eu pego aqui. Não vamos dar risada, porque vai ficar tudo torto que eu vou fazer. Mas dá um desconto, né, para pessoa que não tem muita coordenação motora, sabe como é que é, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vou grifar aqui o tópico frasal. Ó, uma mensagem preocupante. Ai, tá vendo também. Que a tele... Ai, gente, ó, que a televisão nos vende é de que a violência é aceitável. Até aqui é o meu tópico frasal, certo? Normal a coisa. Ai, gente, e eu não tenho mouse de verdade, eu estou usando o mouse do notebook, meu mouse quebrou. Então, palhaçada, né? Eu preciso comprar. Mas é assim, eu só lembro que eu preciso do mouse quando eu sento aqui, ou para fazer a aula, né? Para tá linda, ai, obrigada. Vocês são uma graça. Então, assim, ó, que assim, ou eu vou montar a aula, não é? Ou eu vou dar a aula, aí eu olho e falo, meu Deus, preciso comprar um mouse. Aí vamos supor, eu vou ao mercado, porque meus passeios ultimamente são. Eu vou ao mercado, vou até o centro, eu nem lembro que mouse existe, sabe, gente? Aí eu volto e sinto e falo, meu Deus, não comprei um mouse, entendeu? E isso já se passaram
3 meses. Então, assim, imagina, se já é difícil com o mouse de verdade, imagina, né, com aquele negocinho que a gente passa aqui no meio do notebook. Praticamente impossível, mas ó, tá ali, né? Gente, olha o que foi feito aqui. Uma mensagem preocupante que a televisão nos vende é de que violência é aceitável. Ótimo. Esse é o meu tópico frasal. Só que o que acontece? Se está falando que a mensagem preocupante é a violência, como é que me faz isso? Mas ela também apresenta diversos programas que trazem entretenimento para o público, que cada vez mais gosta de ficar em frente a ela. Não. As ideias, digamos, as ideias filhotes, as ideias secundárias, não estão de acordo com o tópico frasal. Se o tópico frasal fala da violência aceitável na televisão, eu vou ter que desenvolver as ideias secundárias. De que forma? Falando da violência, tá? E outra coisa, gente, veja, aqui o que ele fez? Ele colocou um mas. O mas é uma contrapartida. Eu já quero deixar claro isso para vocês. Na introdução de vocês, vocês vão desenvolver algo que se chama tese, certo? Então, vai vir a tese e os argumentos. Nunca, jamais, em hipótese alguma, vocês podem jogar o primeiro argumento de vocês contra a tese. Vocês não podem ir contra a tese. Então, não pode utilizar, depois do primeiro ponto final de vocês, ou da vírgula da tese de vocês, não podem usar um mas, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar direitinho isso para vocês dentro das introduções. Eu vou mostrar introduções corretas e eu vou mostrar introduções que não estão corretas, para que vocês percebam direitinho tudo isso que eu estou falando, tá? Só vou falar, gente, que daqui a pouquinho, eu tenho medo que não dê tempo, é o seguinte, como vai ser a lição dessa semana? Vocês vão me mandar o e-mail de novo, falando, só coloca assim, ó, no assunto, lição aula 2. Pronto, gente, não precisa escrever mais nada, tá bom? Mas aí manda lá no e-mail. Por quê? O que vocês farão nessa lição? Vocês farão tudo o que eu falei hoje. E aí, eu vou dar, além de vocês identificarem se o tópico frasal, o tópico frasal e se a ideia está de acordo, eu vou dar 3 tópicos frasais para que vocês desenvolvam para mim com as ideias secundárias. Então, essa vai ser a lição de vocês desta semana. Então, vocês vão escrever, certo? De acordo com tudo que foi passado aqui. Na aula 3, vocês já começam a desenvolver, tá? A introdução. Aí vocês já vão me entregar introduções, tá? Não uma, vocês vão me entregar 3 introduções para a aula 3. A aula 4, vocês me entregam desenvolvimento, tá? Na aula 5, vocês já me entregam um tema inteiro, né? Com a conclusão e um outro tema que eu vou dar para vocês desenvolverem tudinho. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na aula 6, que é a nossa última aula, aí vocês terão de lição de casa 2 temas. Eu vou dar 2 temas para que vocês desenvolvam inteirinho esses temas, certo? Então, vai ser assim. Depois disso, acabou, Simone? Olha, gente, tem gente que acha que a aula acaba, né? Os encontros acabam e acaba tudo, porque eu não recebo mais nada. Aí vai de vocês. Quem quiser continuar treinando, basta me escrever, certo? Que eu mando o tema para vocês, né? Aí, a cada 15, 20 dias, eu mando um tema de redação para vocês desenvolverem, porque a gente não sabe quando vai ser a prova, não é verdade? Então, vamos treinando aí, tá? Eu tenho uns temas aí que eu posso mandar para vocês, tudo bem? Mas então, assim, não esqueçam de me mandar o e-mail. Hoje eu não vou responder nada, porque eu tenho ainda trabalho para fazer, tá? Eu estou desenvolvendo um trabalho que está meio enroscado, negócio
a pessoa me mandou atrasado, aí depois eu mandei de volta, e aí me devolveu falando que eles tinham esquecido de colocar um pedaço, eu tenho que entregar isso hoje. Então, hoje eu não vou ver nada. Amanhã eu dou aula. E aí, assim, no sábado eu vou sentar aqui e dar todas as lições para vocês. Então, só me mandar hoje o e-mail para vocês não esquecerem, tá bom? E aí vamos ver agora um tópico frasal, outro aqui, para vocês me falarem se está de acordo ou não, porque daqui a pouquinho acaba a nossa aula. Vamos ver aqui. Vamos pegar um. Vamos lá. Olha aqui, gente. Vou ler com vocês primeiro. Peraí, tem aqui, deixa eu ver. Isso, Fabi, ó. Prof, eu queria saber sobre os conectivos para a conclusão. Gui, você vai me mandar isso no WhatsApp, tá? E eu te falo, certo? Gui, se você quiser fazer essa lição também, Gui e Cássia, vocês não fizeram. Se vocês quiserem fazer essa lição, eu mando para vocês também, tá bom? Só que mesmo assim, vocês continuam já desenvolvendo. E aí, isso, você manda no WhatsApp o recado, porque aí eu deixo lá, assim, para te mandar os conectivos da conclusão, né? Que foi o que eu já sei porque que você está me pedindo isso. É só você me mandar um WhatsApp que eu já te mando na hora, porque isso eu tenho no celular mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou ler com vocês. Ó, 4 funções básicas têm sido atribuídas aos meios de comunicação: informar, divertir, persuadir e ensinar. Tá? A primeira diz respeito. Vocês vão ler todo esse texto, eu vou dar aí 3 minutos para comentar com vocês. Deixa eu ver. Aí, depois disso acaba a nossa aula mesmo. Certo? 3 minutos para vocês, então. Isso mesmo, Gui. O tópico frasal é até ensinar. E as ideias secundárias, elas estão de acordo com o tópico frasal. Eu vou falar teu nome, aí você me diz se eu estou lendo certo, tá? É Ryan ou é Rian mesmo? Ryan? Tá, Ryan. Não, Rian. Tá, não sei. Pera, eu vou falar, você pôs sim ou não. Ryan? Rian, ótimo, tá. Eu gosto de falar certo, né, gente? Tá, então vamos lá. Aqui, Rian, seguinte, veja bem, tudo não. O tópico frasal, ele nunca vai ser tudo, tá? O tópico frasal, ele sempre vai até o primeiro ponto final, ou o primeiro 2 pontos, dependendo. Mas sempre vai ser cortado ali com uma pontuação, tá? Então, veja bem, quando a gente coloca aqui dessa forma. Cássia, nesse caso é tudo até os 2 pontos? Não.
Eu vou lá fazer aqui para vocês darem risada, né? Mas tudo bem. Vou pegar aqui a minha canetinha bonitinha. Vamos lá, ó. Vamos lá. 4 funções básicas têm sido atribuídas aos meios de comunicação, né? Informar, divertir, persuadir e ensinar. Nesse caso, não, Cássia, porque, ó, você percebe que ele põe 2 pontos, mas ele coloca o quê? Letra minúscula, tá vendo? Então, eu percebo que é a continuação dos meios de comunicação. Ele fez o quê? O que nós chamamos dentro da língua portuguesa de uma oração apositiva, certo? Que ele vai fazer o quê? Depois dos 2 pontos, ele vai explicar o que ele quer, tá? Porque o aposto, ele vem da explicação, certo? Então, nós temos aqui essa parte, tá bom? Então, neste caso, não. Agora, vamos supor, às vezes acontece de haver 2 pontos e não ser uma explicação, ser uma citação, e aí sim seria, tá, já uma ideia secundária, não a ideia principal. Tudo bem? Então, gente, ó, até aqui hoje aqui eu fui bem melhor nos risquinhos. Pensa que eu tô ficando craque em fazer risquinho, gente. Então, vamos lá. Ó, eu não passei por cima das palavras, né? Só um pouco mais fiz uma barriga aqui no negócio, não é? Top, isso mesmo, real, tô gostando, né? Vamos lá. Para a próxima aula eu já vou estar com o mouse. Vou comprar o mouse, vamos lá. Aí vai ser pior, porque agora eu acostumei com ele, vocês vão ver, mas vamos lá. Ó, gente, quando fala assim, ó, a primeira diz respeito à difusão de notícias, não é? A primeira diz respeito à difusão de notícias. Está de acordo, porque é informar, né? Vamos lá. A segunda atende à procura de distração, divertir, tá? Aí ele vem, a terceira procura persuadir o indivíduo, está falando de persuasão aqui, está correto, não é? A quarta é realizada de modo intencional ou não por meio de material. Gente, é ensinar. Então, aqui as ideias que vêm depois, né? As ideias secundárias, o que acontece? Elas estão de acordo com o tópico frasal e isso está excelente, certo? Então, veja bem, se vocês desenvolverem o texto de vocês dentro desses parâmetros que eu estou falando, gente, vocês nunca vão fugir do tema, tá? E num concurso público é primordial, tá? Que vocês sigam todas as regras que estão no edital. E tudo que eu estou passando para vocês é dentro, tá, das regras do edital. Sabe? Eu sou bem minuciosa nesse ponto de estudar o edital de vocês para passar tudo, certo? Então, não adianta nada eu chegar aqui para vocês e colocar... olha, gente, vocês vão fazer assim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu fizer isso... há quanto tempo vocês saíram do ensino médio? Uns saíram, sei lá, 2 anos, outros saíram aí há 4 anos, vocês já não se lembram mais, né? E também sei que muita gente nem viu isso desta forma no ensino médio. Então, agora, o que vocês vão fazer? Me mandaram o e-mail, tá? Eu só vou responder no sábado, mas manda hoje, porque senão vocês esquecem que eu conheço vocês também, né? Então, assim, se não, gente, se não mandar hoje, não esquece, me manda amanhã, tá? Eu só vou responder no sábado. Eu mando a lição para vocês, vocês me mandam a lição e eu corrijo, certo? Se estiver ok, eu devolvo falando ok. Se não estiver ok, certo? Se eu perceber muitos erros dentro do que eu falei, vocês receberão um outro documento meu com correção linha a linha, certo? Tá bom? E seguinte, então nós nos vemos aqui, queria ver vocês, igual vocês me veem, né? Eu não vejo vocês. Nós nos vemos aqui quinta-feira que vem, certo? Às 19 horas, e nós já vamos tratar tudo sobre a introdução, certo? Aí começa a ficar legal, certo? O tempo até passa mais depressa. Eu sei que não é muito legal essa parte teórica aí, mas ela é fundamental para que vocês desenvolvam um bom texto, certo? Gente, dúvidas na hora de fazer lição? Me manda dúvida pelo WhatsApp. Mas a devolutiva da lição, por favor, se vocês puderem me mandar no e-mail,
eu vou ficar assim eternamente agradecida, tá? Pessoal, a Fabi está perguntando se vocês querem fazer um grupo comigo. Se vocês quiserem fazer o grupo, vocês me mandam por um WhatsApp. Sim, vamos fazer o grupo. Então tá. Aí eu monto o grupo com vocês. Eu monto o grupo. É só vocês, quem quiser participar do grupo, me manda um WhatsApp, né? Me manda dizendo sim, que eu já pego e já adiciono o número de telefone de vocês dentro de um grupo. Eu acho que aí também fica mais fácil. Legal, Fabi, gostei da sugestão. Tá? E aí a Cassia vai para o grupo também, né? Ah, gostei. Tá bom, gente? Aí a gente faz esse grupo, tá bom? E eu vou aí orientando vocês, porque às vezes a dúvida de um pode ser de outro, certo? Tá bom? Ah, e quem às vezes, assim, mesmo estando no grupo, se tiver aí, sei lá, eu vou fazer uma pergunta, ai meu Deus, aí me manda no particular mesmo, tá, gente? Comigo não tem esse problema, vocês podem me mandar mensagem. Se eu não puder responder naquela hora que eu estou trabalhando, assim que der, eu já olho o celular e respondo para vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, tá? Por hoje é isso, gente, tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês e até quinta-feira. Beijo. Tchau, gente.